Esse é o vídeo ideal para começar com uma pergunta e já pausa para responder aqui embaixo. Quanto vale um clássico para você? Quanto vale uma vitória num derby contra a porcada, num majestoso contra o Tricas naquele prato de sopa que eles chamam de estádio? Quanto vale um clássico alvinegro contra os Lambari lá na Vila Belmiro, uma vitória daquela sofrida de virada com o campo parecendo um pasto, chuva e barro para todo lado? Quanto vale? Qual a importância de fato? Historicamente, a gente tem que ter noção de que os clássicos eles dividem, né? Eles separam os meninos dos rapazes, as meninas das mulheres, né? De fato, quando acontece uma vitória ou uma derrota. Se eu pudesse definir, mas antes de definir é importante, que eu já tava esquecendo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu sei que você nunca dá atenção pro pai, mas é muito importante, porque isso ajuda o canal a ficar mais em evidência por aí, tá? Like, se inscrever no canal, ativar o sininho, manda nos grupos, chama sua mãe pra poder assistir o vídeo de hoje aqui, tá bom? Hoje é aquele vídeo leve, aquele vídeo que não tem palavrão. Quem sabe a tua mãe não curte aí também, teu pai, até a tua família toda. Chama o cachorrinho, entendeu? Fala pro cachorrinho colocar a patinha no like, enfim. Aí, beleza, né? Se a gente pudesse definir um clássico de fato, né? Eu diria que o clássico ele tem duas nuances. Ele pode ir pra dois lados, né? Pra quem já jogou videogame quando era pequeno, lembra do Donkey Kong, aquele jogo dos macaquinhos lá, que você tinha que ir passando as fases? Era muito louco esse joguinho do Super Nintendo. E depois teve aí, sei lá, em outros videogames também, mas os mais da hora eram aqueles do Super Nintendo. E aí no decorrer das fases você tinha que pegar, em alguns momentos das fases, você pegava lá uns rinoceronte de ouro, uns tubarãozinho de ouro, uns avestruzinho de ouro, um sapinho de ouro, e quando você juntava 3, você ia para uma fase bônus. Nessa fase bônus era o clássico quando você vence. Então você conseguiu uma sobrevida ali, várias vidas, vários negocinhos que você ia pegando e ia juntando assim, sem ter nenhum bicho pra poder te matar, acabava ali, você tava com 10 vidas a mais, 15 vidas a mais. É isso que o clássico é quando dá bom. A gente pode usar como exemplo também aqueles trechos das fases do Mario, lembra do Super Mario World, quando você entrava num caninho, aí não tinha bicho nenhum, um monte de moedinha, aí você saía assim, ó, pegando todas as moedinhas, fazia vidas lá e depois você conseguia ter mais chances de passar fases mais difíceis. Isso é o clássico quando você ganha. E quando perde, você pergunta pra mim, o clássico quando você perde, se você quiser exemplificar com situações do cotidiano, é quando você sai do banheiro e a tua namorada tá com o seu celular desbloqueado na mão, sentado na cama, apontando pra ele e falando, o que significa isso? Você pode não ter feito nada, que o seu cozinho não passa uma agulha, entendeu? Realmente você vai falar, puta, fudeu, alguma coisa eu devo ter feito. Se eu não fiz, ela descobriu, mesmo sem eu fazer. Alguém plantou, alguém está plantando provas na minha vida aí. Ou talvez, se você quiser um exemplo aí, quando a gente era criança, quando você perde um clássico, é quando você era criança, tava lá jogando bola, já era 9 horas da noite, a tua mãe já tinha chamado 10 vezes no portão, entra, a janta tá pronta, vem tomar banho. Aqui, você não entrar, o bagulho vai ficar louco, etc. Aí você, não, porra, aqui eu sou o dono da minha vida, eu que mando, eu não tenho problemas muito profundos no caso. Na 11ª vez, quando você olhava sua mãe no portão com uma espada de São Jorge, uma cinta, um chinelo, um fiozinho desencapado, né, pra poder te dar um choque, tipo uma máfia chinesa, né, aí você ficava com medo naquele intervalinho, né, porque ela deixava assim, ó, ela ficava assim e dava só o espaço certinho de você passar entre ela e o portão, você já sabia que ia dar ruim. Isso é quando perde um clássico. E por que o clássico é assim? Por que é tão diferente de um Corinthians e Flamengo? Eles juram que são rivais da gente, Corinthians e time do DVD e o Internacional, eles juram que são clássicos, mas na verdade não são, porque o clássico, no nível de torcedor, ele molda o seu caráter, ele molda a sua zoeira, ele te forja como torcedor desde a origem, né? Eu falo isso porque eu moro no estado de São Paulo, talvez você tenha uma percepção diferente se você morar em outro estado, principalmente no Nordeste, onde brota flamenguista do bueiro, né? Então aqui eu não tenho contato com flamenguista. Torcedor do time do DVD, então, porra, né? Nunca nem vi, na verdade, né? Pra mim é um conto, é tipo o Saci, né? Você fala ali que já viu em algum lugar lá e realmente não tem. E eu acho que o mascote dos caras é o Saci. Eu acho que é o Saci, eu acho que foi uma felicidade que eu tive nessa comparação aí. Enfim, né? Tipo Saci, você não vê mesmo no bagulho assim. E aí, ó, tô suando aqui porque está muito calor no caso, mas não tem problema. Acompanha o raciocínio comigo aqui. Agora, o clássico não. Eu lembro de clássicos amistosos do começo dos anos 2000, quando tava formando aquele time do Diego e do Robinho com o Santos, que quando o Emerson Leão assumiu, e o Corinthians jogou amistoso contra os caras que eu fui zoado na rua. Então, já teve jogos assim que valiam pouquíssima coisa no campeonato, que valeram pra mim em nível de zoeira, em nível de pesar na mente dos caras,
meus amigos, etc. É muito mais que muito jogo de semifinal, de final que a gente já acabou jogando. Então isso aí acaba aprofundando um negócio mais. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. É um vídeo pra gente sempre voltar aqui quando for ter clássico, pra gente lembrar o nível de importância. E eu quero que você comente aqui embaixo qual o grande clássico que te marcou positivamente e negativamente dos 3 grandes rivais do Corinthians aqui no estado de São Paulo, né? Que seria a Porcada, o Santos e o Tricas, né? O São Paulo. E para te incentivar, eu também vou falar os 3 que me marcaram. Só que antes de citar os clássicos que mais me marcaram, tem uma coisa muito perceptível também em relação a esse jogo diferente, que é você separa também os treinadores que vão ter mais prestígio com a Fiel e os treinadores que vão ter menos prestígio, né? A gente teve mais recentemente aí exemplos de treinadores que, embora o contexto em volta era um contexto positivo, quando você teve o retrospecto dos clássicos acabou não funcionando, né? Thiago Nunes em 2020, né, veio com um grande status, mas não conseguiu corresponder de fato nos clássicos, e agora mais recentemente o tão querido e amado pela fiel torcida Vitor Pereira, que por mais que pegou um contexto todo turbulento em volta, né, o fato dele não ter conseguido bons retrospectos, com exceção do Santos, né, que a gente acabou indo bem na temporada que o Vitor Pereira estava à frente do time, mas contra Palmeiras, contra São Paulo, etc, a gente não conseguiu ir bem, e isso aí pesou demais negativamente. E o contrário também acontece, né, quando a gente fala de Carille. O Carille era o rei dos clássicos, conseguia ganhar, não dava um chute no gol e os caras chutavam o jogo inteiro, a gente ganhava de 1-0. E aí o pouco que os caras atacavam ali muitas vezes, quando a gente tinha um jogo mais equilibrado, praticamente não ofendia o nosso goleiro Cássio, a gente conseguia fazer gol. Tiveram vários lances humilhantes contra a Porcada lá, que a gente realmente guarda na nossa história carinhosa, etc. E também o Tite, quem não lembra do Fala Muito, entendeu? O Tite realmente gigantesco nos clássicos, sabia jogar clássico, e isso aí fazia muita diferença e acabava dando base pra ele futuramente. Mas vou colocar aqui, né, espero que você já tenha comentado aqui a sua listinha aí, os clássicos que mais me marcaram positivo e negativamente, rapidão aqui, de São Paulo, Santos e Palmeiras. Vou começar pelo Santos. Eu poderia muito bem falar que positivamente o clássico com o Santos que mais me marcou foi o de 2012, na semifinal da Copa Libertadores, aquele gol chapado na gaveta do Sheik em plena Vila Belmiro lotada, o que não é muito difícil, né, porque a Vila Belmiro lota com 12 pessoas, então, enfim. Aí podia falar esse jogo, só que teve um que me marcou muito mais, sem comparação, e é um contexto completamente diferente. Em 2001, eu tinha 12 anos e foi o primeiro grande clássico contra o Santos que eu lembro, assim, claramente, de sair, zoar meus amigos, etc, na semifinal do Campeonato Paulista, quando o Ricardinho faz aquele gol faltando segundos pra acabar, o Morumbi com um dilúvio caindo, teve aquela jogada do Gil na ponta esquerda, onde ele corta o André Luiz, que sai arrastando a bunda no chão, toca pra trás, Marcelinho Carioca faz um corta-luz e sobra pro Ricardinho chapar no canto direito do Fábio Costa, canto esquerdo dele, assim. Esse pra mim, um clássico positivo do Santos contra o Santos, assim, que realmente mais me marcou. Negativamente contra o Santos, 2 anos depois, não, na verdade no ano seguinte, em 2002, a final do Campeonato Brasileiro, que a gente perdeu, onde teve o famoso Pedala Robinho. Foi ali que surgiu o Pedala Robinho, no Rogério Pedalada. Até hoje os caras chamam ele de Rogério Pedalado, nosso lateral direito na época lá, por conta do Robinho ali, né, que realmente deu 85 pedaladas, fez o pênalti, e naquela época lá o Diego, Robinho, acho que Elano também tinha nessa época, Robert, o Léo, era um time muito forte do Santos, e o nosso time também era muito forte, né, o time de 2012 tinha Vampeta, enfim, né, tinha todo mundo lá, Kleber, mano, era muito foda o time, e foi um jogão, e a gente perdeu a final, então isso aí me marcou negativamente. Contra o Tricas foi muito difícil escolher, porque realmente os caras são freguês, astro brabo da gente historicamente, tiveram lances e jogos muito marcantes aí, mas eu escolhi um específico que talvez te surpreenda. 2019, final do Campeonato Paulista, o nosso último título, né, até agora recentemente. Por que eu escolhi esse aí, né? Porque foi o primeiro título, a primeira final que eu assisti com a primeira dama. Então, como eu sou um cara romântico, né, cara, o último romântico nessa terra aí, né, então esse aí realmente marcou. A gente tava lá na quadra dos Gaviões assistindo, e aí foi muito louco mesmo, aquele clima da hora demais do jogo. Então esse aí pra mim foi o que mais me marcou, positivamente. E o que mais me marcou negativamente foi em 2005, um 5-1 que a gente tomou, né, do São Paulo. Teve gol do Rogério Ceni, teve gol daquele tal de Luizão. Era aquele time do São Paulo que era muito bom também, né, cara, que era o time que foi campeão mundial, foi campeão da Libertadores, campeão paulista naquela época. Nesse jogo específico foi no Campeonato Brasileiro. Acho que o nosso gol, se eu não tô enganado, foi feito pelo Carlos Alberto, e eu lembro que eu fui treinar, né, naquela época eu treinava ainda, cheguei lá e o preparador físico me zoou demais, e ficou o treino todo me zoando assim, e foi numa época que a gente tava ainda meio que numa fila contra o São Paulo, né, o começo de uma fila ali, que a gente só foi quebrar com um gol do Betão em 2007 de cabeça, naquele ano que a gente rebaixou, né, que é outro jogo extremamente marcante também. Então
do São Paulo é esse aí, 2019, 2005, nesse 5x1 dos caras, e a nossa a vitória na final com gol do Wagner Love, inclusive. Contra a Porcada, pra mim, o jogo que mais me marcou, que eu sinto como mais simbólico, foi o empate com 1x1 positivamente lá em Presidente Prudente, onde o Ronaldo, senhoras e senhores, o fenômeno voltou do Milton Leite, quando ele faz o gol de cabeça, sobe no alambrado, e aí cai tudo, quebra o bagulho. Foi muito louco aquele jogo, né? Esse gol é muito simbólico, esse jogo aí foi realmente muito fora de série aí. Claro que negativamente eu não poderia citar outro que não fosse 1999, a Libertadores da América, onde surgiu o tal do São Marcos, né? Que gostava de pegar um pênalti, e o Corinthians, aquele time do Corinthians de 98, 99, 2000 merecia muito uma Libertadores e infelizmente não conseguiu. Então esse pra mim foi o mais traumático dos clássicos. Mas eu quero saber o seu, tá? Comenta aqui embaixo, vai ser interessante. Fala aí pra mim o que significa o clássico pra você. Toda vez que tá jogando aí uma final entre Flamengo e Palmeiras, por exemplo, os caras falam, você vai torcer pra quem? Porra, só existe uma resposta certa, né? Se o Palmeiras jogar contra o Capeta, eu vou ser Capeta desde criancinha. Eu sou Capeta Futebol Clube, entendeu? Então esquece, tá? Então não cai nessa falácia que tem por aí. Historicamente a gente sabe, né, como é que os primeiros títulos paulistas, aquela rivalidade desde a época do Palestra Itália, quando o Santos resolveu jogar também o campeonato, foi o primeiro time que não era de São Paulo a jogar o Campeonato Paulista. O São Paulo, quando estreou em 1930 com o Corinthians campeão e o São Paulo vice. Enfim, a raiz histórica dos clássicos é muito mais profunda aí do que você falar assim, se jogar contra o Internacional, jogar contra o Atlético Paranaense, você vai torcer pra quem? Mano, eu vou comer um pastel na feira, eu não tô nem aí pra esse jogo aí. É assim que funciona. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, todas essas coisas aí. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. É nóis.